Olá a todos, eu sou o Lucas Brandão, bem-vindo ao Expert 2021. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Esse é o nosso evento anual aqui da XP. E eu estou aqui com o Donald Amstrad, da Aberdeen Standard Investments. É um prazer contar com sua presença, Donald. E antes de apresentar o painel, eu só gostaria de falar para vocês sobre o Don. O Dom é o Head da Aberdeen Standards em Singapura. Ele entrou em 2007 na empresa, trabalhou em Londres e depois foi para JP Morgan, para o Bank of America. Já tem mais de 37 anos de experiência e já mora na Ásia há mais de 20 anos. Ele é formado pelo Trinity College em Oxford, em administração, e é uma honra contar com a sua presença aqui hoje, Donald. Então, Dom, antes de começarmos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso painel de hoje. E falar que a China é um assunto que tem sido muito discutido recentemente. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre você, sobre a Aberdeen, a empresa que você está aqui representando, e qual é a conexão com a China? Muito obrigado, Lucas, e muito obrigado a todos da XP pelo convite para falar aqui com vocês hoje. É um prazer e é uma honra estar aqui representando a Aberdeen Standard Investments. A Aberdeen Standard Investments é uma empresa de gestão de fundos internacional com sede no Reino Unido, mas com escritórios no mundo todo, incluindo um escritório em São Paulo. Eu entrei na empresa há 15 anos, em Singapura, e moro aqui desde então. A Aberdeen gerencia cerca de 730 bilhões de dólares em ativos, em todas as classes de ativo pelo mundo todo. Mas somos mais conhecidos pelos investimentos de equity e ações na Ásia-Pacífico e mercados emergentes. Nós já temos um escritório em Singapura há mais de 30 anos. Foi aberto em 1992, o escritório no qual eu estou hoje, e gerenciamos os fundos de equity chineses desde 1992 também. Investimos mais de 30 bilhões de dólares no mercado de ações da China, representando uma base de clientes global, e estamos muito felizes em falar que a XP é uma dos nossos clientes. A nossa abordagem importante é a de ESG, e talvez a gente tenha a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso em detalhes na nossa conversa de hoje. Muito obrigado por estar aqui conosco, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Dom. O assunto do nosso painel hoje é a economia do futuro, né? O que pensar quando investir na China. A economia da China vem crescendo muito rapidamente nos últimos anos e as empresas também estão ganhando mais espaço no mundo como um todo. Qual que é a sua perspectiva atual para a China? A China costumava ter um crescimento econômico muito rápido e precisava desse crescimento econômico rápido quando estava em desenvolvimento. Esse crescimento era movido por essas organizações, milhões de pessoas que saíram do interior para vir para as cidades, e quando as pessoas vinham para as cidades precisavam de emprego, então o país passou por uma industrialização muito rápida. E a China é um país de muitas economias, e a economia dos chineses foi utilizada para mobilizar essa industrialização. Mas a economia chinesa agora está mais madura, já está entrando numa nova fase. E isso tem a ver com a demografia. A demografia chinesa, olhando questões como a política de filho único,
a gente tem na China agora uma demografia que está envelhecendo bastante rápido. E a força de trabalho está diminuindo na China. Então, a China está saindo da quantidade para o crescimento econômico e focando na qualidade para o crescimento econômico. E quem já foi para a China já viu os níveis de poluição terríveis no ar, na água e no solo. Então, é fácil de entender que esses níveis de crescimento rápido da China eram insustentáveis. Então, é bom que a China esteja desacelerando nesse momento. E conforme a China desacelera, o uso dessas economias na China está mudando. A China precisa agora direcionar esses valores para pagar a aposentadoria dessa população cada vez mais idosa. E no mercado de capital existia uma cultura de crédito e não de equity. Então, foi necessário importar isso. E é por isso que nos 5, 10 últimos anos, a China abriu um mercado de capital doméstico para investidores estrangeiros como a Aberdeen, como a XP. E a oportunidade para o Brasil é que a gente pode ir para a China com a nossa abordagem sofisticada de investimento e comprar as joias da corona do sistema financeiro chinês e fazer boas negociações na bolsa chinesa, com 30%, 40% de desconto em comparação com um equity americano. Então, a China vem nessa desaceleração, saindo desse crescimento rápido para um crescimento de qualidade, saindo da exportação e entrando no consumo. Um dos objetivos do Partido Comunista Chinês é melhorar a vida do cidadão comum, saindo do consumo de bens para o consumo de serviços como o lazer. Então, quando a Covid estiver sob controle, veremos o ressurgimento do turista chinês pelo mundo, incluindo provavelmente em São Paulo e as praias do Rio. Você falou um pouquinho sobre essa mudança de crescimento focado em velocidade e agora focado em qualidade, a mudança também na demografia que a gente vê por toda a China. Esse crescimento foi afetado de alguma forma devido à variante do coronavírus, por exemplo, a Delta? Isso está nas notícias o tempo todo, não é? Ou algo que tem um impacto de longo prazo, mais do que vemos agora no curto prazo com a pandemia? Com as variantes do vírus, a China conseguiu o controle da situação com bastante velocidade. A China foi a primeira nação a entrar na Covid, na crise da Covid, mas também foi a mais rápida, de longe, a controlar a crise e sair dela. Mas eles foram lentos na vacinação. E agora há um contágio com a variante Delta. Mas a China continua com uma política de tolerância zero com a Covid, então se existe um surto, eles reagem muito rápido, fazendo isolamento das pessoas contaminadas para fazer uma erradicar o vírus por completo. É uma preocupação maior no resto da Ásia, principalmente no sudeste da Ásia. Eu estou aqui em Singapura e a Indonésia e Malásia são países vizinhos. E também estamos próximos da Tailândia, do Vietnã e das Filipinas. No Sudeste Asiático, esses países também têm um papel muito importante na cadeia de suprimentos global. Muitos dos componentes de um iPhone, por exemplo, são fabricados fora da China e depois enviados para a China, para uma montagem final. Eu me preocuparia mais com o surto do Delta nesses outros países ao redor da China que participam da cadeia de suprimentos, que podem ter um impacto na habilidade de montagem e produção
da China e, por conseguinte, de exportação aos Estados Unidos. A China se organizou muito bem com a Covid, mas o resto da região seria uma preocupação maior nesse momento. Temos visto muitas notícias sobre a Indonésia e os dados são um pouco alarmantes, mas o Brasil também não está numa posição de falar muito, não é verdade? Até o momento nós temos tido dificuldades no controle da crise. Mas falando agora de outro assunto, saindo da Covid e focando em outro assunto que tem estado nas notícias também, que é o lado regulatório. Quando falamos de mercado de ações, o mercado de equity, e quando eu digo isso, eu falo principalmente das empresas listadas em bolsas fora da China, principalmente. Você poderia falar um pouquinho sobre os desenvolvimentos recentes na China, principalmente em tecnologia para o setor de educação? Nós vimos mudanças dramáticas nessa área recentemente, nas últimas semanas. O que o governo está tentando alcançar em termos de regulação? E como é que os mercados de equity onshore e offshore da China estão se comportando? Excelente pergunta. Primeiro ponto que eu gostaria de lembrar aqui os nossos ouvintes é que o mercado de ações chinês ele é muito fragmentado. Você tem o mercado doméstico onshore, são empresas que estão listadas nas bolsas de Shenzhen e Xangai, e são as ações A, que são as ações que nós compramos para os fundos da Aberdeen China Equity Fund. Mas também temos outras empresas listadas na bolsa de Hong Kong e Nasdaq, em Nova York, que são o American Depository Receipts, conhecidas como ADR. E o impacto dessas mudanças em regulação atingiu setores como educação, com bastante intensidade, e também tecnologia. E esses são setores nos quais as empresas têm as suas ações listadas principalmente na Nasdaq, esse mercado de ADR. E nós não temos nenhuma ação do mercado ADR nos fundos chineses que nós gerenciamos representando a XP e os clientes da XP. Então, isso é algo que eu gostaria já de falar de cara. Outro ponto referente à sua pergunta, e eu gostaria de esclarecer isso para os nossos ouvintes aqui, é que quando pensamos na China, ou quando eu penso sobre a China, a perspectiva da qual eu vejo a China é de estabilidade social. Quando pensamos no papel do Partido Comunista Chinês, eles têm uma obsessão com estabilidade social. E para ter estabilidade social, é necessário também ter estabilidade econômica e financeira. E eles sempre ficam muito ansiosos sobre qualquer pessoa, empresa ou país. Oh, perdão, só um minuto. As luzes se apagaram aqui. Acontece. Mas, bom, o Partido Comunista se mantém muito alerta, muito atento a qualquer indivíduo, organização ou país que tentem trazer algum tipo de desestabilização para a China. Quando pensamos nas mudanças tecnológicas, elas estão afetando o mundo todo. As nossas vidas são brutalmente diferentes do que eram há 20 anos atrás. Pensa só nos aplicativos que você tem no seu telefone ou no seu iPhone. E essas mudanças, claro, foram aceleradas pela experiência recente da Covid. Todos estamos vivendo online nesse momento. E na China, isso também é verdade. E na China, como na Europa e nos Estados Unidos, os órgãos regulatórios foram lentos para alcançar ou correr atrás das mudanças tecnológicas que vêm acontecendo.
E o que está acontecendo na China? Bom, não é diferente do que está acontecendo no resto do mundo. Os órgãos regulatórios estão começando a alcançar, né, se equiparar com essas mudanças que aconteceram em tecnologia. Agora, em termos do setor de educação, os asiáticos e os chineses, em particular, têm uma obsessão com a educação. E temos, nesse momento, a educação online para as crianças, né, para que eles consigam passar nas provas, para conseguir entrar no ensino médio, depois conseguir ser aprovado numa universidade de qualidade. E os pais dos alunos chineses estão sentindo um estresse financeiro e emocional muito grande, porque eles querem, claro, conseguir o melhor para os seus filhos. E as autoridades chinesas chegaram à opinião que a ascensão da educação online com foco em lucro se tornou um grande fator de estresse e insatisfação. E o que a China disse para essas empresas? Foi que elas não poderiam mais operar em busca de lucro. E assim, os preços das ações dessas empresas despencaram. Esses preços despencaram e vão provavelmente continuar caindo daqui para frente. Então, falando com os colegas aqui do nosso escritório de Xangai, nós vemos que essa movimentação, essa ação do governo chinês foi muito bem vista pelos chineses, principalmente pelos pais de estudantes, que estavam gastando uma porcentagem razoável do seu holerite, ali, do seu salário, para pagar pela educação dos filhos. Então, essa ação foi, de fato, muito bem vista. Teve outras ações em outros setores, como, por exemplo, jogos online. E eu sou pai, tenho gêmeos de 12 anos, e meus filhos estão sempre lá jogando jogo no computador. E eu queria que em Singapura houvesse uma lei que restringisse o número de horas por dia que as crianças podem jogar videogame ou jogar no computador. E a China está querendo introduzir isso. Algumas empresas fizeram de forma voluntária, outras foram forçadas pela legislação. Mas essas ações têm sido muito bem vistas pelos pais. E fora da China, em países ocidentais, principalmente, existe uma visão de que o Partido Comunista é mau e que o Partido Comunista está tentando destruir o capitalismo. E isso não é verdade de forma alguma. O Partido Comunista Chinês vem mostrando com clareza que existem normas sociais que são aceitáveis e que existem limites que empresas não devem ultrapassar. E, se ultrapassarem esses limites, haverá uma reação firme. O que o Partido Comunista quer fazer é proteger essa estabilidade social na China. E eles estão, de forma genuína, querendo melhorar a qualidade de vida para as famílias chinesas. Tem uma pergunta. Por que nós vemos esse impacto regulatório tão forte? E você acredita que outros setores também estarão sujeitos a ações regulatórias semelhantes nesse momento que a gente está? Por que agora, não é? Essa é uma pergunta interessante. Por que isso está acontecendo nesse momento? Os nossos espectadores aqui têm que lembrar que um grande evento que vai acontecer na China é o Congresso do Partido Chinês, o 20º Congresso, que vai acontecer no quarto trimestre de 2022, no ano que vem. Por que esse evento é tão importante? É porque esse é o momento no qual descobrimos se o presidente Xi Jinping vai ou não seguir na presidência por mais 10 anos. Até a chegada do presidente Xi Jinping, os presidentes só ficavam
no cargo por até 10 anos. Mas existe uma possibilidade do Xi Jinping querer continuar por mais 10 anos, que seria algo inédito. Isso é algo que só vamos descobrir no ano que vem. Mas o que está acontecendo na China, nós acreditamos? O Partido Comunista já está se preparando para esse congresso do partido no ano que vem. E eles querem garantir o sucesso do congresso, e eles querem garantir que todos os itens regulatórios necessários já estejam organizados agora, para que a casa já esteja em ordem no ano que vem. E esse é um bom momento para trazer essas mudanças da perspectiva do Partido Comunista, porque o crescimento econômico na China está forte, entre 8% e 9% nesse ano, e o resto da economia global também está forte, os Estados Unidos está muitíssimo forte, a Europa também está retomando. Então, o contexto para a aprovação dessas reformas é muito favorável nesse momento. E os nossos espectadores aqui certamente sabem, é difícil aprovar reformas durante uma recessão. É muito mais fácil aprovar reformas quando a economia está saudável e forte. Talvez seja porque a economia está indo bem na China, e a economia global está indo bem, e tem essa expectativa do evento de 2022. Mas as reformas estão sendo aprovadas agora. Então, outra pergunta. Muitas empresas sofreram em termos de preço de ação, e são empresas da ADR ou estão em bolsas diferentes, não nas ações A, né? Na A-Shares. Quais empresas listadas fora da China ou listadas localmente que você poderia comentar que têm riscos regulatórios semelhantes? Ou talvez as A-Shares, sendo localizadas na China, né, essas ações tipo A, ou sendo gerenciadas pelo governo, já que você tem os investimentos da economia do povo chinês aí, o que você poderia dizer? É uma boa pergunta. Meu primeiro comentário seria o seguinte. A Bolsa de Xangai só existe há 30 anos. Houve a Guerra Civil na China, que acabou em 1949. Uma das primeiras coisas que o Partido Comunista fez foi fechar a Bolsa de Xangai. E ela só foi reaberta nos anos 90. Então, o mercado de capitais chinês é bastante jovem. E quando a China reabriu o mercado de capitais, a China precisava aprender sobre o capitalismo com celeridade. Então, a primeira coisa que a China fez foi estimular as grandes empresas estatais, principalmente de telefonia e bancos, a ir para o exterior. E elas estavam listadas em Hong Kong e em Xangai ou Shenzhen também. E a segunda onda de saída foi dessas empresas de tecnologia. A maioria das empresas de tecnologia está listada na Nasdaq, em Nova York, porque a Nasdaq é o mercado de capitais com maior conhecimento em termos de ações de tecnologia, e você consegue os melhores valores. Então, a Alibaba, por exemplo, está listada em Nova York. A Tencent, na verdade, está em Hong Kong, mas a Alibaba está em Nova York. Mas qual que é a ironia? É que existem controles de capital na China que não têm a intenção de evitar que entre o dinheiro da Aberdeen ou da XP na China. Mas a intenção é ter uma restrição de saída do capital chinês. Então, eles não podem comprar ADRs de empresas chinesas listadas em Nova York, ou só em quantidades mínimas. O que é interessante é que esse mercado de ADR tenha uma presença de tecnologia tão grande
E essas empresas de tecnologia emitem ações com uma estrutura bem estranha. VIE, Variable Interest Entities, entidades de juros variáveis. E a Alibaba, por exemplo, está incorporada nas Ilhas Caimã, com as ações listadas em Nova York, mas ela está regulada, né, como uma empresa listada em Nova York. Mas a Alibaba tem muitos dados, é claro. E dados são um assunto bem sensível no mundo todo. É uma questão geopolítica quem controla dados. E é claro que as autoridades chinesas estão bastante ansiosas no que tange empresas que fazem todas as suas negociações, toda a sua atuação na China, estão incorporadas fora da China, listadas numa bolsa fora da China e reguladas por uma autoridade não chinesa. Digamos que o Facebook, se o Facebook tivesse listado na bolsa de Xangai, regulados pelo governo chinês, os americanos estariam desesperados. E os chineses estão começando a fazer a mesma coisa agora. Então, é interessante que quando a gente olha esse mercado de ações A, existem poucas empresas de tecnologia listadas. A maior parte estão listadas no mercado de ADR, no mercado de ADR. E os órgãos reguladores, eles estão tentando correr atrás desse prejuízo dos avanços da tecnologia. As empresas de tecnologia que eles estão analisando têm a sua maioria listada na Nasdaq. Então, o que a gente vê esse ano é que o mercado chinês e asiático teve um desempenho melhor do que o mercado chinês em 10%. Porque existem menos empresas listadas em Xangai e em Shenzhen em comparação com Hong Kong e Nova York. Uma outra pergunta que você fez mais cedo foi quais setores poderiam sofrer implicações. E tem dois cenários, dois setores sendo comentários. O primeiro é da saúde. As empresas da saúde, em geral, estão listadas onshore no mercado asiático. Então, existe uma preocupação quanto a essas empresas nesse setor. E o outro setor é o imobiliário. Empresas de construção e incorporadoras. As incorporadoras, se você pensar, 80% das empresas, 80% das famílias chinesas têm casa própria. Então, se houver um impacto muito grande nos preços dos imóveis, o valor das moradias pode cair. E eles não querem que isso aconteça. Eles não querem uma aceleração alta em termos de preços de imóveis. Ainda falando sobre incorporadoras, eles representam 30% da receita de governos locais. Se você pensar, por exemplo, na cidade de Xangai, ou qualquer província chinesa, cerca de 30% da receita do governo ou da província vem da venda de terrenos para incorporadoras. Então, existe uma linha muito tênue entre manter o controle sobre essas empresas construtoras e incorporadoras e controlar a receita do governo nesse âmbito. Nós, enquanto investidores, olhamos o nosso portfólio, nossa carteira, empresa por empresa, setor por setor, para que nós pudéssemos entender por completo quais setores sofrem um risco regulatório maior, e educação certamente é o primeiro item nessa lista de risco. E, só para deixar claro, nós não temos nenhuma ação de nenhuma empresa relacionada à educação no nosso fundo. Nunca tivemos. Nós já estamos chegando ao fim do nosso painel. Então, só uma última pergunta. Essa é uma oportunidade de compra. Esse é o momento, então, de investirmos na China? Toda apresentação que eu faço tem um disclaimer, né? Qual que é o meu disclaimer aqui para vocês, senhoras e senhores?
Eu comprei mais fundos chineses e asiáticos na semana passada, no China Equity Fund, então eu pessoalmente acredito que sim. E a visão do Aberdeen Standard Investments é que, sim, com certeza, esse é um momento de oportunidade de compra. Nós vimos mudanças em regulamentação na China em outros momentos, e haverá outros momentos no futuro também. Isso devido à grande velocidade de mudança tecnológica, que, claro, só vai continuar crescendo. E o que eu diria é que se você vai investir na China, por favor, escolham um fundo, um gestor de fundos ativo como o Aberdeen Standard Investments. Uma coisa é você ter um investimento passivo, como no S&P 500 nos Estados Unidos, S&P 500, não é? Você tem gestores que, ano após ano, conseguem ter um desempenho melhor do que S&P 500. Mas a China, no seu mercado de A-share, de ações A, é o segundo maior mercado no mundo, é muito grande e é muito pouco eficiente. Eles têm um nível muito alto de crescimento rápido que nós vemos, e tem a consolidação das empresas, conforme a China entra nas empresas nacionais de grande porte, mas então não existe só uma oportunidade beta, mas existe uma oportunidade alfa muito grande. O fundo gerenciado pela Aberdeen, e temos um fundo em Luxemburgo, que gerou um alfa de 2 dígitos pelos últimos 6 anos, quase todos os anos. Então tem uma possibilidade de beta muito boa, uma possibilidade de alfa muito boa. E quando temos esses momentos na China, como o que estamos passando agora, é importante trazer mais investimento, se você já tem investimento, e se você não tem nenhum investimento ainda, é um bom momento para começar a investir na China. Eu penso da seguinte forma, eu estou investindo pelos meus filhos e pelos meus netos. Eu penso na conversa que eu vou ter com os meus filhos daqui a 10 ou 20 anos, e eles vão falar, pai, por que você não estava investindo na China, pai? E eu não poderia olhar eles nos olhos se eu não tivesse feito um investimento na China. Então, sim, é o momento de investir. Muito obrigado, Donald. Eu gostaria de agradecer você, Donald, pelo nosso painel hoje, pela sua participação. Obrigado à Aberdeen Standard Investments. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes aqui, espectadores, todos os que estão conosco na Expert XP 2021. E, Donald, tenha um ótimo dia e a todos um ótimo evento. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, XP. Obrigado e tchau a todos.